Francisco Tenório, ocupando a primeira secretaria, para a chamada dos senhores deputados. A todos os deputados presentes, senhor presidente. Obrigado. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão do dia 23 de dezembro de 2020 e solicito ao deputado Tarcísio Sampaio Freire que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 80ª sessão ordinária, segundo período da segunda sessão legislativa desta legislatura. Aos 17 dias de mês de dezembro do ano 2020, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Ângela Garrote, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Fátima Canuto, Davi Maia, Francisco Tenório, Gilvan Barros, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias. Mensagem governamental. Número 058-2020, remetendo projeto de lei ordinária número 450-2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento vigente crédito suplementar em favor do Ministério Público do Estado de Alagoas, no valor que menciona e dá outras providências. É encaminhada à terceira comissão, mensagem governamental, número 059-2020, remetendo o projeto de lei ordinária, número 45-2020, dispõe sobre o rateio das sobras de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, com os servidores em efetivo exercício do Magistério da Educação Básica e da outras providências, é encaminhada à segunda, quarta e sétima comissões. Comissões. Indicações número 771, 772, 773, 774, 776, 777, 778, 79, 780, 81, 82, 83, 84 e 85, 2020, de autoria da deputada Cibele Moura. Indicações número 786 e 787, 2020, de autoria da deputada Fátima Canuto. Com a palavra, pela ordem, o deputado Antônio Albuquerque. O orador faz elogio ao compromisso desta casa com a sociedade alagoana, apreciando matérias relevantes com o rateio do Fundeb e a suplementação orçamentária do Ministério Público. Conclui solicitando celeridade na tramitação do projeto de lei número 448-2020 e manifesta sua posição contra a doação da linguagem neutra. O senhor presidente declara apoio à iniciativa do deputado Antônio Albuquerque. Com a palavra, pela ordem, o deputado Galba Novaes. Requer a suspensão da sessão por 10 minutos para que se possam reunir as comissões para apreciar matérias em tramitação. Pela ordem, o deputado Antônio Albuquerque solicita que seja suspenso pelo tempo que for necessário. O senhor presidente submete a proposição ao plenário. Não há manifestações contrárias. O senhor presidente suspende a sessão pelo tempo necessário para as comissões apreciarem matérias em tramitação. É reaberta a sessão. O senhor presidente determina ao primeiro secretário que seja retomado o expediente. São lidos, discutidos e aprovados.
os pareceres número 763, 780 e 799/2020 da segunda comissão, número 798/2020 da terceira comissão e 799/2020 da sétima comissão, número 797/2020 da nona comissão e 799/2020 conjunto da segunda, quarta e sétima comissões. É lido, discutido e aprovado o requerimento sem número de autoria do deputado Bruno Toledo, que solicita regime de urgência para o projeto de lei ordinária número 450 e 451/2020. É lido, discutido e aprovado. O requerimento sem número de autoria do deputado Bruno Toledo, que solicita a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje, para a primeira discussão dos projetos de lei ordinária número 450 e 451/2020. E não havendo oradores, passa-se a votação em primeiro turno. É lido o requerimento sem número de autoria do deputado Bruno Toledo, que solicita a convocação de sessão extraordinária após a sessão ordinária de hoje, para a segunda discussão dos projetos de lei ordinária número 450 e 451/2020. E não havendo oradores, passa-se a votação. É lido, discutido e aprovado o requerimento sem número de autoria do deputado Francisco Tenório, que solicita a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje, para a primeira discussão do projeto de lei ordinária número 435/2020. E não havendo oradores, passa-se a votação em primeiro turno. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum. A número legal para deliberar. São discutidos e aprovados em primeiro turno de votação os projetos de lei número 451/2020 e com emenda os projetos de lei número 435 e 450/2020. São discutidos e encerradas as discussões dos projetos de lei número 102/2015, 225 e 226/2019, 267, 268, 333 e 356/2020, em segundo turno. É discutido e aprovado o requerimento sem número subscrito pelo deputado Bruno Toledo, solicitando a convocação de uma sessão extraordinária para apreciar, em segundo turno, o projeto de lei número 450/2020 e redação do vencido do projeto de lei número 450/2020. E não havendo oradores, passa-se a votação das matérias. Encerrada a ordem do dia. Passa as explicações pessoais. Não oradores, explicações pessoais. O senhor presidente convoca os senhores deputados para uma sessão extraordinária logo após o término desta, para apreciar, em segundo turno, o projeto de lei número 450/2020 e a redação do vencido do projeto de lei número 451/2020 e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavro e digito a presente que assino. Flávio Galindo, redator de atas, e eu, deputado Tarcísio Freire, subscrevo. Ata da 34ª sessão extraordinária, do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura.
aos 17 dias do mês de dezembro do ano 2020, nessa cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 10 horas e 30 minutos, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente; Paulo Dantas, primeiro secretário; Bruno Toledo, ocupando a segunda secretaria; Galba Novaes, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Ângela Garrote, Tarcísio Freire, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Fátima Canoto, Davi Maia, Francisco Tenório, Gilvan Barros, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. Não há ata e nem expediente a serem lidos na hora do expediente. Ocupa a tribuna o deputado Francisco Tenório. O orador denuncia a ação delituosa dos policiais civis Ricardo e Rosalvo, do CISP de Viçosa, por simularem uma resistência à prisão após invasão a domicílio rural, que ressaltou no assassinato de um pai de família. Sua Excelência informa o temor das testemunhas de seres mortas e exige providências urgentes do secretário de Segurança Pública para apurar os fatos e afastamento imediato dos policiais denunciados. Encerra a hora do expediente, passa-se a ordem do dia, procedida a verificação de quórum. A número legal para deliberar são discutidos e aprovados em segundo turno de votação o projeto de lei número 450/2020 e a redação do vencido do projeto de lei número 451/2020. Encerrada a ordem do dia, passa-se explicações pessoais. É concedida a palavra ao deputado Marcelo Beltrão. Da tribuna, o orador faz um balanço de sua atuação parlamentar nesta casa e declara que leva boas recordações. Sua Excelência manifesta o seu apreço aos senhores deputados e a grande honra com que exercerá o mandato de prefeito de Coruripe. Conclui agradecendo todas as manifestações dos seus pares e declara que o palanque eleitoral está desarmado e que somará à administração todos aqueles que convigerem a proposta que o elegeu prefeito. Em parte, os senhores deputados Cabo Bebeto, Inácio Loyola, Ivan Beltrão, Léo Loureiro, Cibele Moura, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Galba Novaes, Davi Maia, Francisco Tenório, Tarcísio Freire, Antônio Albuquerque, Ricardo Nezinho, Gilvan Barros Filho, Jairzinho Lira e Silvio Camelo parabenizaram o orador pela eleição para prefeito de Coruripe. Enaltece o seu equilíbrio e a capacidade de aglutinar. O senhor presidente parabeniza o deputado Marcelo Beltrão pela vitória à prefeitura de Coruripe e faz elogio à sua atuação nesta casa. Não há mais oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira, a hora regimental. E encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas.
fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavro, digito, apresento e que assino. Flávio Garlindo, redator de atas. E eu, Tarcísio Freire, subscrevo. Eu gostaria, senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência, de registrar nossa galeria aqui do plenário, Zé Maria Tenório, arapiraquense, e o nosso suplente vereador, também ali com ele, Júnior Pereira. Inclusive, o Zé Maria Tenório, saí de Arapiraca às 5 da manhã comigo para a capital, é primo do nosso grande deputado estadual Francisco Tenório, diga-se de passagem. Seja bem-vindo, meus irmãos, seja bem-vindo. Qual que é o seu presidente? Muito obrigado, deputado Tarcísio. Em discussão, as atas lidas pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire. Não havendo quem queira discutir nem impugnar, considero-as aprovadas. Deputado Francisco Tenório, para a leitura do expediente da sessão. Indicação número 789/2020, autor Francisco Tenório. Apelo ao excelentíssimo governador do Estado, tendo como finalidade corrigir a discrepância salarial existente entre os postos de graduações referente aos cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas. Indicação 790/2020, autor deputado Francisco Tenório. Ementa, apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado para que seja alterado o artigo 7 da Lei 5.364, de 26 de maio de 1992, onde trata do ingresso na Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas. Projeto de Lei Ordinária 453 de 2020, autor Poder Executivo Estadual. Mensagem número 60 de 2020, referente ao projeto de lei de autoria do Poder Executivo a abrir ao orçamento vigente crédito suplementar em favor da Defensoria Pública Geral do Estado de Alagoas, no valor que a emenda dá e dá outras providências. Parecer 805/2020, da Terceira Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento e Economia. Processo 1788/2020, relator deputado Inácio Loyola. Só a emenda, só. Projeto de Lei 443/2020, de autoria do Poder Executivo, abrir o orçamento vigente, crédito suplementar em favor da Defensoria Pública Geral do Estado de Alagoas, no valor que mencione e dá outras providências. Parecer pela aprovação. É o que consta, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Francisco. Parecer número 805/2020, da Terceira Comissão de Constituição e Justiça, deputado Inácio Loyola, relator. Trata do projeto de lei número 453/2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir o orçamento vigente, crédito suplementar em favor da Defensoria e da outras providências. Em discussão? Encerra a discussão, colocou em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Temos à mesa requerimentos apresentados à mesa do deputado Bruno, deputado Francisco. Vamos pela sequência. Deputado Bruno Toledo requer. Deputado Bruno Toledo requer, na forma do regimento, regime de urgência para o projeto de lei 453/2020. É esse da Defensoria Pública. Em discussão, requerimento do deputado Bruno. Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Bruno requer também ao plenário que seja
que entre na ordem do dia da sessão de hoje o projeto 453 de 2020, é o da Defensoria Pública, e não havendo oradores interessados em discutir, que a gente passe direto para a votação. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, então passa o projeto direto para a votação. Deputado Francisco Tenório. Aqui. Deputado Francisco Tenório solicita a inclusão da ordem do dia das indicações número 790 e 789, lida há pouco pelo deputado Francisco Tenório, não havendo oradores interessados em discutir, que a gente passe direto à votação. Em discussão, requerimento do deputado Francisco Tenório. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, então fica também incluída as indicações oriundas do deputado Francisco Tenório. Não há oradores inscritos à hora do expediente. Deputado Francisco Tenório para verificação de quórum. 20 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número para deliberar, inauguramos a nossa ordem do dia. Item 1 é a votação em segundo turno do projeto de lei 102 de 2015, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Dispõe sobre a adequação de provas dos portadores de deficiência visual nas instituições que menciona. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, redação do vencido ao projeto de lei 225, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola. Dispõe sobre alteração ao artigo 12º da lei 6.568. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, redação do vencido ao projeto de lei 226 de 2019, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola. Dispõe sobre alteração ao artigo 5º da lei 4.590. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, projeto de lei 248 de 2019, de autoria do senhor deputado Galba Novaes, institui a política pública de fortalecimento das ouvidorias públicas no âmbito do Estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 5, projeto de lei 267 de 2020, de autoria do senhor deputado Galba Novaes, assegura aos consumidores do Estado de Alagoas a disponibilização do monitor digital individual pela empresa fornecedora de energia elétrica. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 6, redação do vencido ao projeto de lei 268 de 2020, de autoria do senhor deputado Galba Novaes, proíbe no âmbito do Estado de Alagoas a troca de medidores e padrões de energia, como de similares instalados pela empresa prestadora de serviços essenciais. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Redação do vencido ao projeto de lei 333 de 2020, deputado Tarcísio Freire, dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de emissão da segunda via de documentos danificados ou extraviados por decorrência de desastres naturais e da outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 8, projeto de lei 356 de 2020, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola, altera e acrescenta dispositivo à lei 5.247, de 26 de julho de 1991, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado de Alagoas. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do projeto de lei número 435 de 2020, deputado Francisco Tenório, dispõe sobre sobre esse projeto tem um requerimento, apresentado pelo deputado Francisco Tenório. O deputado Francisco Tenório solicita o encerramento da discussão, caso não haja oradores interessados em discutir, e que a gente passe direto para a votação. Em discussão, requerimento do deputado Francisco Tenório. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, vamos votar o item 9. Dispõe sobre a possibilidade de órgãos de segurança pública alienarem por venda direta a seus integrantes as armas de fogo pertencentes ao patrimônio desses órgãos e da outras providências. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Já incorporada a emenda do deputado Cabo Bebeto, foi aprovada na primeira votação. Considera-se vencido esse projeto. Projeto de lei 453 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir o orçamento vigente, crédito suplementar em favor da Defensoria Pública, no valor de R$ 6 milhões. Em votação,
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Francisco Tenório faz apelo ao excelentíssimo senhor governador, tendo como finalidade corrigir a discrepância salarial existente entre os postos e graduações referentes aos cargos de Polícia Militar, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Francisco Tenório faz apelo ao governador do Estado para que seja alterado o artigo 7º da Lei 5.364, de 26 de maio de 1992, que trata do ingresso na Polícia Militar. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Bruno Toledo, solicitando uma sessão extraordinária logo após o término desta sessão ordinária para a segunda discussão do projeto de lei 453, que é o crédito suplementar da Defensoria Pública, e não havendo deputados interessados em discutir, que a gente passe direto à votação para encerrar esse rito. Em discussão, requerimento do deputado Bruno Toledo. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, não há oradores inscritos em explicações pessoais, encerro a presente sessão e convoco uma sessão extraordinária logo após o término dessa. Deputado Francisco Tenório, para a chamada dos senhores deputados. O painel eletrônico acusa a presença de 21 deputados, senhor presidente. Havendo número, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do dia 23 de 12 de 2020 e solicito ao deputado Tarcísio Freire que faça a leitura da ata da sessão anterior. Não há ata, senhor presidente. Não havendo ata, passo a palavra ao deputado Francisco Tenório para a leitura do expediente. 21 deputados presentes, senhor presidente. Não há expediente. E não há expediente a ser lido. Não havendo expediente, aprecio o requerimento do deputado Bruno Toledo, que solicita a inclusão na ordem do dia da votação do segundo turno da redação do vencido ao PL 402 de 2020. É o projeto da Lei Orçamentária Anual. Em discussão, requerimento do deputado Bruno Toledo. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Então, fica incluso o projeto 402 de 2020. Deputado Francisco Tenório para verificação de quórum. 21 deputados presentes. 22 com Barbosa. Acaba de chegar mais um deputado, 22 deputados presentes, senhor presidente. Obrigado, deputado Francisco. Havendo número regimental e número para deliberar, inauguramos a nossa ordem do dia com a votação do projeto de lei 453 de 2020, de autoria do Poder Executivo, em benefício da Defensoria Pública do Estado de Alagoas para a abertura de crédito suplementar. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação do projeto de lei número 402, redação do vencido, já incorporadas as emendas dos senhores parlamentares. Em votação, o projeto de lei 402 de 2020, a LOA, Lei Orçamentária Anual. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Superada a nossa ordem do dia, não há oradores inscritos em explicações pessoais. Faculta a palavra ao deputado que queira fazer uso. Não havendo deputados que queiram fazer uso, convoco os senhores deputados para dia... Um momento, deputado Antônio Albuquerque solicitou a palavra, não? Deputado Inácio, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estamos encerrando o ano 2020. Foi um ano turbulento. Eu acredito que ao longo desses últimos anos, essa pandemia veio abalar toda a humanidade. Mas diante de todas essas dificuldades, nós estamos saindo dessa turbulência. Mas eu quero aqui neste momento desejar a todos os deputados, deputadas, servidores desta casa, à imprensa de um modo geral,
aos nossos telespectadores da TV Assembleia e, mais precisamente, senhor presidente, a cada alagoano, a cada alagoano. Desejo um Feliz Natal, um 2028 auspicioso, que a gente venha conseguir realizar aquilo que não conseguimos ao longo dos nossos anos que vivemos até hoje. Quero parabenizar o trabalho de Vossa Excelência, mais uma vez reiterar que este poder vive um momento totalmente diferente. Não podemos deixar de reconhecer que Vossa Excelência já faz parte da história do poder legislativo do Estado de Alagoas. Por conta disso, muito obrigado e um abençoado 2021 a todas as alagoanas e a todos os alagoanos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado Inácio, principalmente as palavras elogiosas, e digo a Vossa Excelência que sou apenas um algodão entre os cristais, parafraseando Gilmar Mendes, ministro do STF. Deputado Silvio Camelo, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, deputado Marcelo Vitor, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero, em meu nome e em nome do governador do Estado, Renan Filho, na qualidade de líder do governo nessa casa, agradecer a todas as deputadas e os deputados por mais esse ano de trabalho em parceria e harmonia com o Poder Executivo. Nós tivemos aqui diversas matérias importantíssimas para o governo do Estado e a Assembleia sempre cumpriu com seu papel constitucional. Todas as vezes que o governo do Estado enviou suas mensagens, não só o governo do Estado, mas as categorias que nos procuraram, as entidades de classe, os órgãos, as associações, a Assembleia sempre teve com suas portas abertas para exercer o seu papel de caixa de ressonância da sociedade. E gostaria, nesse momento, de parabenizar também os servidores dessa casa, agradecer a todos os servidores pelo seu empenho, pelo seu trabalho. Sem o trabalho dos servidores, não poderíamos exercer o nosso trabalho na condição de deputado, e parabenizar de forma toda especial a mesa diretora da casa, na pessoa do seu presidente e demais componentes, e aos deputados que fazem parte das comissões que trabalham nessa casa também. Em meu nome, deputado Silvio Camelo, em nome do meu partido, Partido Verde, e da liderança do governo nessa casa, agradeço a todos. Foi um ano muito difícil para todos nós, e se Deus quiser, em 2021, estaremos aqui novamente trabalhando em prol da nossa querida Alagoas. Feliz Natal e boas festas a todos. Obrigado, deputado Silvio. Obrigado também pelas palavras elogiosas. Parabéns a Vossa Excelência pelo excelente trabalho que vem conduzindo à frente da liderança do governo, sempre dialogando com todos os deputados e procurando o melhor para o Estado de Alagoas. Parabéns a Vossa Excelência. Senhores deputados convocados para a sessão de posse da mesa diretora para o segundo biênio no dia 1º de fevereiro de 2021. Declaro encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado.